que a vida tenta ensinar antes que o corpo envelheça. Existe um medo silencioso que muitos carregam dentro de si. O medo de chegar à velhice e descobrir que o tempo passou sem propósito, que os dias se repetiram sem alma, que os anos se acumularam sem significado. Esse medo não fala apenas do corpo que enfraquece, mas da sensação de que a vida foi desperdiçada em adiamentos, em distrações, em esperas que nunca se cumpriram. Ao lado desse medo, existe também um desejo profundo, quase secreto. O desejo de entender, antes que seja tarde, qual é a verdadeira lição da vida. Qual é o chamado essencial que o universo coloca diante de nós, antes que o corpo imponha seus limites. Porque em silêncio, a vida sempre avisa. A vida sempre sussurra. Não espere o inverno para colher os frutos. Colha no outono, enquanto ainda há vigor em suas mãos. A ciência confirma esse chamado. Bruce Lipton nos lembra que a biologia não é uma prisão. O envelhecimento não é apenas a soma de anos, mas o reflexo da forma como interpretamos e sentimos o mundo. Células respondem ao ambiente interno. Um coração carregado de pessimismo acelera o relógio biológico. Uma mente enraizada em propósito, amor e gratidão pode retardar esse desgaste e até reverter padrões silenciosos que adoecem a alma. Greg Braden complementa: existe um campo inteligente que conecta tudo e todos. Esse campo nos envia sinais antes que seja tarde, sinais que muitas vezes ignoramos. Ele nos mostra que o caminho pode ser diferente, que escolhas podem ser transformadas, que a vida pode ser redesenhada, se tivermos coragem de ouvir os avisos sutis antes que o inverno chegue. A velhice, então, não é inimiga. Ela é apenas o reflexo daquilo que semeamos em nossas percepções e escolhas. É o inverno que chega, inevitável, mas o universo nos convida a não permitir que ele seja vazio. O convite é para colher no outono, para transformar cada momento presente em legado, para viver antes que seja tarde demais. E a pergunta que ressoa, profunda e inevitável, é esta: quando a velhice chegar, você terá nas mãos os frutos da sua consciência desperta, ou apenas o silêncio das oportunidades que deixou escapar? O erro invisível: acreditar que só o corpo envelhece, quando na verdade é a percepção. Muitas vezes pensamos no envelhecer apenas como a ação do tempo sobre o corpo. Rugas, cabelos brancos, músculos que já não respondem com a mesma força. Mas o que permanece oculto, e que é ainda mais determinante, é a forma como a mente e o coração envelhecem muito antes do corpo. Existem pessoas jovens, cheias de vitalidade física, mas que já carregam um cansaço profundo, como se a vida tivesse perdido o frescor. Elas envelhecem por dentro e nem percebem. Bruce Lipton nos mostra que nossas células não obedecem apenas ao calendário, mas ao ambiente emocional em que estão mergulhadas. Uma mente carregada de medo, de pessimismo, de crenças rígidas, envia sinais que aceleram o desgaste biológico. O corpo envelhece porque a percepção envelheceu antes. Quando a alma perde a capacidade de sonhar, de se encantar, de acreditar que o amanhã ainda pode trazer algo novo, a juventude interna se apaga, e o corpo apenas reflete isso. A juventude verdadeira, então, não se mede pela idade que carregamos nos documentos, mas pelo estado vibracional que alimentamos no dia a dia. Há quem carregue 80 anos com o brilho curioso de uma criança, e há quem carregue 20 com o peso de uma vida cansada. A diferença não está no corpo, mas na percepção. Antes da velhice chegar, o universo nos convida a olhar para dentro e perguntar: estou me permitindo envelhecer por dentro, mesmo quando ainda tenho força por fora? Essa pergunta é um espelho que revela a verdade que evitamos. Porque a velhice que dói não começa no corpo, mas na forma como decidimos enxergar a vida. Envelhecer é natural, mas perder a juventude da alma é uma escolha silenciosa. E é essa escolha que o universo pede que despertemos enquanto ainda há tempo. Shadow, o fator silencioso que sabota a vida. Viver como se houvesse tempo infinito. A maior armadilha da existência não é a passagem dos anos, mas a ilusão de que sempre haverá mais tempo. Muitos vivem como se houvesse um estoque interminável de manhãs, acreditando que o perdão pode ser deixado para depois.
que o abraço pode esperar a próxima visita, que os sonhos podem ser adiados até que as condições externas sejam perfeitas. Mas o tempo não é um crédito ilimitado. Ele se esgota de forma súbita, sem aviso, e então descobrimos que aquilo que deixamos para amanhã já não pode mais ser feito. A procrastinação não é apenas uma questão de tarefas inacabadas, mas de emoções sufocadas. O amor não dito, o perdão não concedido, a coragem não exercida. Tudo isso se acumula como um peso silencioso que torna a velhice um lugar de arrependimentos. Não é o corpo frágil que dói, é a memória do que não foi vivido, é o eco das oportunidades desperdiçadas. Esse engano nos prende num ciclo de espera. Esperar o momento certo, esperar a coragem surgir, esperar a garantia de que não haverá dor. Mas o universo insiste em nos mostrar que não existe outro momento senão o agora. E quanto mais adiamos, mais nos afastamos da vida real, aquela que pulsa na presença. Antes da velhice, é preciso despertar para essa verdade. Não haverá sempre um amanhã para amar, não haverá sempre um depois para começar de novo. O tempo infinito é uma ilusão que nos anestesia, e quando abrimos os olhos já é tarde demais. A velhice chega, e junto com ela não vem apenas a fragilidade do corpo, mas o lamento de não termos ousado viver. O universo nos sussurra, então, que a vida não deve ser medida em anos acumulados, mas em instantes de autenticidade. Porque o que realmente pesa no fim não é o número de dias vividos, mas a intensidade com que escolhemos estar presentes em cada um deles. A revelação contraintuitiva. A velhice não é o fim, mas o reflexo das escolhas feitas antes. Há uma crença silenciosa que acompanha a maioria das pessoas. A ideia de que a velhice é um inimigo a ser temido, um abismo a ser evitado, o momento em que tudo termina. Mas, na verdade, a velhice não é um fim. Ela é apenas um espelho. Ela não nos entrega algo novo de repente. Ela devolve, com clareza, tudo aquilo que semeamos ao longo do caminho. O paradoxo espiritual é que o envelhecer não ensina uma nova lição. Ele apenas revela, sem máscaras, as escolhas, os silêncios, os medos e as coragens que acumulamos antes. Cada instante vivido com consciência ou negligência ressoa no futuro, e na velhice, essa ressonância se torna impossível de ignorar. Não é o envelhecer que dói, é perceber, tarde demais, que poderíamos ter vivido diferente. Gregg Braden fala sobre o campo unificado, essa rede invisível que conecta cada momento, cada pensamento, cada emoção. E é nesse campo que nossas escolhas cotidianas deixam rastros, ressoando adiante como ondas que um dia retornam. A velhice é justamente esse retorno, o encontro com os ecos do que vibramos durante toda a vida. A imagem simbólica é simples e poderosa. Um rio que chega à foz não muda de repente, não se torna outro por acaso. A foz apenas revela tudo o que o rio carregou: as águas claras, as sujeiras, os desvios, as quedas, os encontros com afluentes. Assim também é a velhice. Ela mostra, com intensidade, a soma de tudo o que deixamos escorrer dentro de nós. Essa revelação, embora contraintuitiva, é libertadora, porque nos lembra que a velhice não deve ser temida, mas compreendida como a colheita inevitável das escolhas feitas antes. O que chamamos de fim é, na verdade, o desvelar de quem fomos. E se compreendemos isso agora, ainda temos tempo de transformar o reflexo que desejamos ver quando esse espelho nos for apresentado. Exercício prático. Como alinhar-se ao que o universo quer antes da velhice. Antes que o corpo imponha os limites do tempo, o universo oferece sinais, convites e oportunidades para um alinhamento mais profundo. Mas a maioria vive como se esses sinais fossem invisíveis, adiando para um amanhã que nunca chega o que deveria ser vivido hoje. É nesse adiamento que a vida escorre pelos dedos. A verdadeira sabedoria não está em esperar a velhice para compreender, mas em cultivar consciência no agora, quando ainda há espaço para plantar e escolher. Perguntas simples podem se tornar portais de transformação quando feitas com honestidade. O que estou adiando por medo? Qual memória quero carregar comigo quando o corpo já não tiver a mesma força? Estou vivendo como vítima do tempo ou como co-criador da forma como envelheço? Essas reflexões não são teóricas. Elas têm peso biológico, moldam nossas emoções
regulam nossos hormônios e influenciam o ritmo do envelhecimento celular. Bruce Lipton nos lembra que crenças não são apenas ideias, mas comandos biológicos. Cada vez que cultivamos pensamentos de escassez, medo ou ressentimento, nossas células recebem sinais de desgaste. Da mesma forma, quando cultivamos amor, gratidão e coragem, a biologia responde com renovação. Greg Braden complementa: a coerência entre pensamento e emoção cria uma ressonância no campo unificado, alinhando futuro e presente em um mesmo pulso vibracional. Um caminho prático é o que podemos chamar de legado diário. Não um legado distante, abstrato ou grandioso, mas pequenas escolhas conscientes que representam quem você deseja ser lembrado. Uma palavra de compaixão, uma reconciliação iniciada, um ato de amor silencioso. São sementes que, quando repetidas, se tornam a colheita de uma velhice mais leve, mais plena e mais significativa. Alinhar-se ao que o universo deseja antes da velhice não significa buscar perfeição, mas consistência. É escolher todos os dias deixar um rastro que você mesmo gostaria de reencontrar no futuro. Porque o que você cultiva agora é exatamente o que o espelho da velhice vai devolver. A metáfora da semente. Juventude não é idade, é estado vibracional. Assim como uma pequena semente contém em si a promessa de uma árvore inteira, cada fase da vida carrega, em silêncio, a próxima etapa que está por nascer. A juventude não é medida em anos, mas na vibração que sustenta os dias. Há pessoas com corpos jovens, que já carregam a rigidez da velhice dentro de si, e há anciãos que irradiam frescor e vitalidade porque aprenderam a nutrir sua energia com consciência. A semente não questiona se será árvore, apenas cresce em direção à luz, obedecendo ao seu chamado natural. Da mesma forma, cada escolha que fazemos hoje é uma raiz que se expande para sustentar a árvore da velhice que um dia colheremos. Não se trata de negar o tempo ou evitar o envelhecer, mas de reconhecer que o estado vibracional de agora está moldando como viveremos nossos próximos capítulos. Quando o universo nos convida a olhar para a juventude como estado vibracional, ele nos pede que entendamos que aquilo que semeamos em pensamentos, emoções e atitudes será inevitavelmente a colheita de amanhã. A velhice não é fracasso, é o reflexo daquilo que cultivamos em silêncio. Bruce Lipton nos mostra que as células respondem constantemente ao ambiente que criamos dentro de nós. Se semeamos esperança, criatividade e gratidão, o corpo responde prolongando vitalidade. Se nutrimos medo e ressentimento, a biologia se fecha e a semente da vida perde sua força. O universo não exige juventude eterna, mas consciência presente. A verdadeira vitalidade nasce quando deixamos de resistir ao fluxo do tempo e passamos a viver cada instante como solo fértil. Juventude é expansão, é a capacidade de renascer internamente, mesmo quando o corpo já não se move como antes. É esse estado vibracional que define se o outono da vida será abundante ou árido. A metáfora da semente nos lembra que envelhecer não é um peso, mas um ciclo natural de florescer. Cada ato, cada pensamento e cada gesto de hoje já carrega a velhice de amanhã. E quando compreendemos isso, percebemos que a juventude nunca nos abandona. Ela apenas muda de forma, transformando-se em sabedoria, em plenitude e em luz que não se apaga. O entendimento que liberta antes da velhice. Envelhecer é um caminho inevitável, mas sofrer com a velhice não é. A dor não está no corpo que se transforma, mas no coração que chega ao inverno da vida carregando vazios, arrependimentos e silêncios não ditos. O universo não nos pede para lutar contra o tempo, mas para chegar até ele com a leveza de quem já compreendeu o essencial, o valor do instante presente. Bruce Lipton nos lembra que não somos prisioneiros de um destino biológico imutável. Quando mudamos nossas crenças, quando alteramos a forma como percebemos a vida, influenciamos diretamente a biologia do nosso envelhecer. Nossas células não respondem apenas ao passar dos anos, mas ao significado que damos a cada experiência. O tempo externo pode marcar rugas, mas o tempo interno pode florescer em vitalidade e serenidade. Neville Goddard complementa com uma verdade profunda. A imaginação não é apenas um devaneio, é ensaio vibracional do futuro.
Aquilo que sentimos hoje sobre nossa velhice já está moldando a forma como ela chegará até nós. Se a imaginamos com medo e perda, ela virá carregada de peso, mas se a imaginamos com aceitação e sabedoria, será colheita daquilo que plantamos em consciência. A velhice não pesa por si mesma, pesa a vida não vivida, pesa o amor não entregue, os sonhos guardados, as palavras caladas. Por isso, o universo insiste em nos ensinar que não é a idade que nos aprisiona, mas a falta de presença no agora. A metáfora final ecoa como um sussurro de sabedoria. O universo não pede que você lute contra a velhice, mas que chegue até ela carregando a leveza de quem já entendeu o essencial. Porque o essencial não está em prolongar o tempo, mas em expandir a consciência, transformando cada dia em eternidade vivida.